Olá, começa agora mais um TV Urbanitários. No programa de hoje vamos falar sobre a consulta pública feita pelo Ministério de Minas e Energia, que abre caminho para privatizar todas as empresas públicas do setor elétrico brasileiro. E para falar sobre esse assunto, está aqui nos estúdios da TV Comunitária de Brasília o engenheiro elétrico Fernando Ferro, que trabalha na Chesf há 18 anos, que é a Companhia Hidroelétrica do São Francisco. Fernando, obrigado por ter aceito o nosso convite e é um prazer tê-lo aqui na TV Urbanitários. Igualmente, eu quero manifestar minha satisfação de poder participar, através da TV Urbanitário, das redes sociais, de um debate tão importante e tão sério e grave como essa proposta de ataque ao setor elétrico brasileiro promovido pelo governo Temer. Que é muito grave, né, Fernando? A Eletrobras é uma das maiores empresas de energia do mundo, né? E está passando agora por um processo de reestruturação, inclusive com essa consulta pública que pode privatizar várias empresas do setor elétrico. O senhor, que já foi vereador, deputado federal por 5 mandatos, tem uma vasta experiência política. Como é que você vê essa proposta do Temer de agora, comparada com a proposta do Fernando Henrique lá na década de 90? A proposta do golpista Michel Temer, seu governo, que surge de um ataque à democracia, ao Estado Democrático de Direito, ela retoma com mais gravidade as pretensões privatistas e de desmanche do setor elétrico brasileiro, como foi tentado pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que à época nós conseguimos sustar. Mas agora, por conta desses interesses a que presta e a que serve esse governo golpista, está novamente tomada esse cenário para vender, entregar um patrimônio importante para o povo brasileiro, que é o seu setor elétrico e o sistema Eletrobras. Isso significa que nós iremos ter um problema muito grave de segurança de abastecimento, aumento de tarifas, o povo vai pagar energia mais cara, e perda de soberania nacional, que uma estrutura importante como essa de energia elétrica será transferida para empresários privados ou governos, como o governo chinês e outros setores internacionais que irão se apropriar de uma área estratégica para um país, que é o setor de energia elétrica. Agora, Fernando, lá na década de 90, houve sim a privatização de algumas empresas do setor elétrico, né? A Celpa no Pará, a Light no Rio, né? E a Semar no Maranhão. E aqui tem alguns dados sobre a privatização dessas empresas, especialmente a Semar. Ela foi vendida na época, em 2000, por R$1, né? 16 anos depois, o lucro líquido dela, o ano passado, em 2016, foi de 399 milhões. Como isso é possível? Uma empresa que foi vendida a R$1, 16 anos depois, obter um lucro de 399 milhões. A característica do setor elétrico brasileiro é que ele tem a parte de geração, que são as grandes usinas hidrelétricas, termoelétricas, geradores eólicos e outras formas de energia de geração. A parte da transmissão, que são as linhas que levam essa energia gerada nessas usinas para os grandes centros consumidores, e a parte de distribuição, que distribui e prioritariamente atende ao consumidor residencial e às cidades, os seus consumidores comerciais, residenciais, etc. Foi privatizado, nesse período, o grosso das nossas empresas distribuidoras, como é o caso da Semar e outras empresas da Celpa em Pernambuco, da Coelba na Bahia. Essas empresas foram transferidas para grupos privados. Isso implicou num aumento brutal de tarifas. Você veja que contradição. Nós somos um país que tem um dos mais baixos custos de geração de energia elétrica do mundo, porque o nosso sistema, o combustível principal é água, que vem das hidrelétricas. No entanto, a energia na ponta para o consumidor residencial é a terceira ou a quarta mais cara do mundo. Quer dizer, nesse intermediário entre o gerador e a distribuidora, entram vários agentes que especulam e terminam elevando essa tarifa para esses valores brutais que o consumidor brasileiro paga. Uma das nossas lutas, inclusive, é mostrar que com essa privatização das distribuidoras, nós tivemos um aumento grave do consumo, dos custos da tarifa do consumo residencial.
E com a venda dessas empresas geradoras, que hoje geram a um custo reduzido, os grupos privados vão elevar a tarifa da geração e, consequentemente, isso vai ser transferido para o consumidor residencial, que será agravado, penalizado com mais aumento dessas tarifas de energia. Só para que as pessoas que nos assistem entendam, as empresas de distribuição às quais o senhor se referiu, uma analogia, é a SEB aqui de Brasília. Exatamente. É a empresa que distribui a energia para a população. E a SEB ainda é uma empresa estatal, né? Exatamente. E outras, em outros estados, foram privatizados. Agora, Fernando, no caso ainda da SEMAR, eu tenho aqui alguns outros dados. Enquanto os acionistas dessa empresa, da SEMAR, no Maranhão, que são os donos, né, da empresa, eles receberam de dividendos 164 milhões, enquanto que os trabalhadores receberam de PLR 2 salários. É muito injusto isso, né? Sem dúvida. Esse negócio da privatização visa atender esses grandes grupos empresariais e principalmente os setores da especulação financeira, que fica modificando com a tarifa. Uma parte do lucro dessa empresa é enviado, inclusive, para seus donos, que muitos são no estrangeiro, ou seja, uma remessa de lucros, de dinheiro que era para ser aplicado no Brasil, está sendo aplicado em outros países lá fora por conta desse programa de privatização criminoso que foi engendrado aqui no Brasil e contra o qual nós estamos lutando. Inclusive, participamos desse seminário para discutir isso e alertar a população sobre as tentações e as tentativas desse governo golpista de implantar esse sistema criminoso de venda de ativos da energia brasileira para grupos internacionais e as suas consequências para o povo brasileiro. Ou seja, o que na década de 90 o governo Fernando Henrique conseguiu vender algumas empresas de distribuição, hoje o governo Temer ele quer privatizar as empresas que geram a energia, né, e que transmitem a energia para chegar nessas distribuidoras, né? Exatamente. É para completar o processo de privatização do setor elétrico brasileiro, como eles já privatizaram praticamente toda a distribuição, sobram algumas federalizadas, poucas empresas. O grosso que falta aí para eles completar esse programa é vender as linhas de transmissão e as usinas geradoras de energia elétrica, como o Paulo Afonso, como o Sobradinho, Xingó, Três Marias, as empresas de Furnas, Belo Monte e outras empresas que têm participação de capital e de recursos do governo brasileiro, do povo brasileiro. Então, é uma operação para atender grandes corporações financeiras e atender interesses multinacionais. É um crime de lesa pátria que está se praticando. É um crime contra os interesses do Brasil, mas o crime desse golpista governo Temer, que está gerando desemprego, 14 milhões de desempregados nesse país, e está atacando a Petrobras e o setor elétrico brasileiro para entregá-las a interesses de multinacionais. E a tendência é o desemprego aumentar, né? Porque com essa privatização, muitos trabalhadores devem ser demitidos, né? Você veja a lógica criminosa desse governo golpista. Eles modificaram a CLT para acabar o concurso público que ainda se faz nessas empresas estatais, porque com essa nova CLT aí, eles podem demitir os atuais empregados e contratar terceirizados com salário metade e sem os direitos, né? Ou autônomos, ou os chamados pessoas jurídicas, os PJs, para suprir essas vagas e prejudicar os trabalhadores. Isso vai implicar, além do prejuízo social de redução dos salários desses trabalhadores, na perda da eficiência e da segurança, porque vai se contratar empregados ou serão os demitidos contratados com salários menores, ou trabalhadores sem experiência para lidar num setor estratégico como é o setor de energia elétrica, que requer treinamento, requer qualificação por problemas de segurança e da manutenção desse sistema, que requer técnicos qualificados, preparados para essa tarefa. E isso é um perigo, é mais um risco que nós temos, aumento de acidentes e mortes. Como já se teve aumento com essa privatização, o número de mortes de trabalhadores acidentados na prestação de serviço de energia elétrica, que é um serviço de risco, tem aumentado. Isso pode ainda se agravar ainda mais com esse processo de privatização. A gente vai aprofundar esse debate sobre a questão da terceirização e as mortes no setor elétrico, mas aqui voltando ainda na questão na conta de luz, né? No Brasil, a energia, o custo
de venda o que é tratado como produto e não deveria ser, né? A conta de luz é uma das mais altas do mundo, né? Só perde para Portugal, Noruega e Canadá, onde os trabalhadores recebem dólar e euro, né? Se essa privatização proposta aí, pelo Temer, de todas as empresas de geração, transmissão e distribuição, se isso acontecer, a conta de luz deve disparar mais ainda, né, Fernando? Sem dúvida. Nós teremos como consequência quem compra essas empresas, esses grupos internacionais, essas multinacionais, elas não se contentam apenas em adquirir esses ativos. Elas querem aumentar a tarifa para aumentar os lucros e a sua especulação com a energia. Isso vai sobrar para o consumidor brasileiro. Então, sem sombra de dúvida, uma operação que lesa os interesses do nosso país enquanto nação e lesa o bolso do consumidor, do povo brasileiro, que vai pagar energia mais cara num país que, contraditoriamente, produz a energia mais barata do mundo e que hoje já é vítima, por conta desses processos de privatização acontecidos, já é vítima de sobretarifações e de aumento de tarifas escochantes que nós temos visto ao longo do tempo. Ou seja, ao que parece, como você disse, é uma forma desse governo que está aí, legítimo, tá pagando a conta para esses empresários que, de certa forma, apoiaram, né, o golpe e a derrubada da presidente Dilma. Esse Michel Temer é um mordomo de interesses multinacionais, é um capacho desses interesses. Por isso que ele está com essa agenda de destruir os direitos, atacar a Previdência, atacar a legislação trabalhista, privatizar e vender os ativos do Estado brasileiro e promover essa política que vai ter como consequência redução de subsídios de tarifas sociais. Que você sabe que as populações de baixa renda, elas têm uma redução das tarifas por conta da sua atividade social. Os programas de irrigação da agricultura familiar pagam energia mais barato por conta de subsídios que o governo e o setor oferece para lhe ajudar no processo de produção da agricultura. Com a privatização isso acaba. Então nós estamos num processo de ataque a direitos sociais e trabalhistas conquistados pelo povo ao longo do tempo. Isso é muito grave. E veja-se que faz-se esse discurso da privatização, inclusive nós vemos que eles dizem, não, vamos privatizar para melhorar a eficiência e para reduzir a corrupção das estatais. Ora, quem produziu a grande corrupção nas empresas brasileiras não foram as estatais, foram as grandes empresas privadas. Está aí, Odebrecht, OAS, Camargo Correia, essas grandes empresas que estão envolvidas em denúncias, inclusive, de parte dessa Lava Jato. E querem que se venda essas empresas para esses grupos empresariais privados, nacionais e internacionais, que estão por trás desse saque à economia do país. Então, na verdade, além de tudo, trata-se de defender um patrimônio construído dos interesses do povo brasileiro, que foi esse setor elétrico. Deu muito trabalho fazer essas usinas, foram muito sofrimento dos trabalhadores, foi muita a engenharia brasileira que vai ser prejudicada, porque quando essas empresas são privatizadas, os serviços de engenharia, por exemplo, eles trazem muita gente dos países de origem e tomam lugar de brasileiros aqui. Compra equipamentos lá fora, em vez de comprar aqui no Brasil, para ajudar a economia deles lá fora. Então, além disso tudo, esse processo de privatização é uma perda para a indústria nacional também, para a produção nacional que se vê submetida a uma concorrência com interesses estrangeiros que vão, obviamente, priorizar para gerar emprego lá nos países deles e vender os equipamentos deles lá fora e não aqui no Brasil. Agora, Fernando, você citou a economia e alguns setores terão prejuízos, né, se essa privatização irrestrita no setor elétrico acontecer. Não é um tiro no pé, porque a economia já está cambaleando, a gente está em recessão, ou seja, mais trabalhadores desempregados, mais gente sem poder de consumo e a indústria, o comércio vai vender os seus produtos para quem? Sem dúvida. Isso como se sabe, esse é um governo a serviço de interesses financeiros, capitalistas financeiros internacionais. Esse governo Temer não está preocupado em gerar emprego no Brasil, nem está preocupado em fortalecer as empresas brasileiras na sua competição com o capitalismo internacional. Ele está preocupado em atender esses interesses. Esse é um governo vendido.
Esse é um governo corrupto e vendido a interesses internacionais. Por isso que nós estamos nesse processo de mobilização, os trabalhadores estão discutindo e vão reagir. Vamos reagir através da sua mobilização nos locais de trabalho, nas redes sociais. Vamos reagir com greves, com manifestações e com denúncias, informando ao povo brasileiro do crime que está se cometendo contra essas empresas e contra o povo brasileiro, que ainda não está sabendo dessas tenebrosas transações, como diz a música, em torno do patrimônio elétrico brasileiro. E é nosso dever, como engenheiro e como participação do setor elétrico, esclarecer a população desse crime que se comete contra o setor elétrico brasileiro. Agora, Fernando, se setores da economia serão prejudicados, né, e aí prejudica os estados e municípios, os governadores e prefeitos estão cientes desse processo que vai acabar por impactar fortemente no setor elétrico e prejudicando a sociedade e a classe trabalhadora? Uma das manhas desse governo é não colocar esse debate público. A mídia está escondendo essa situação. Uma parte do Congresso não sabe do que está acontecendo. E uma parte dos governadores não sabe das consequências disso para os estados, com perda de arrecadação, com perda de empregos nos seus estados, com perda de serviços nos seus estados, porque com a privatização a direção dessas empresas passa a ser concentrada em outro canto e as empresas regionais e as suas ações regionais serão prejudicadas porque serão deslocadas para outro centro. Isso vai implicar em desemprego, perda de contratação de serviço e perda de importância regional dessas empresas. Então, nós também vamos procurar governadores, os parlamentares, as lideranças da sociedade desses estados, os empresários que terão suas tarifas, por exemplo, aumentadas, tanto na indústria como no agronegócio, como na agricultura familiar, que terão tarifas aumentadas e, consequentemente, terão perdas por conta disso. Irão pagar mais impostos. Quer dizer, nós estaremos assistindo um aumento de impostos através das tarifas. E a sociedade que tanto combate diz a elevação de impostos, de repente está meio anestesiada e não está notando o que vai ser feito em relação aos custos da energia e a sua implicação com a sua produção e as suas condições de trabalho e de vida. São tantas as notícias ruins para a sociedade, para a população, que a notícia ruim de ontem acaba se perdendo, porque hoje já tem uma pior ainda, né? Pois é, esse noticiário do Lava Jato, da corrupção, esconde esses crimes, que na verdade também são crimes de corrupção. Vender empresas como essa para interesses multinacionais são crimes praticados contra o interesse nacional. Mais um crime desse golpista incompetente, desse pau-mandado de interesses multinacionais, que é esse governo Temer, esse fantoche que está conduzindo esse processo de destruição da economia nacional, da destruição de emprego, da destruição de cidadania e da destruição do patrimônio público brasileiro, como está fazendo com a Petrobras e com o setor elétrico e com outras empresas, como está fazendo com a Caixa Econômica, com o Banco Brasil. Ou seja, é um projeto com os Correios, é um projeto de terra arrasada para atender interesses multinacionais. Eles estão vendidos. Na certa, isso está passando dinheiro para essas figuras, está gente sendo comprada para fazer isso, porque só é o único jeito que se explica porque esses caras estão fazendo esse programa de lesa pátria contra os interesses nacionais que estamos assistindo. O senhor falou que as pessoas estão sendo compradas. Recentemente, ele liberou 15 bilhões em emendas para conseguir se safar na CCJ, né, da denúncia feita pela Procuradoria-Geral da República, né? Isso é um governo tão escroto, para não ter outra palavra, tão esculhambado, que ele perdeu completamente a noção de pudor e de dignidade. É um presidente que pode ser preso se sair do cargo. Nós estamos sendo governados por uma quadrilha. O presidente está indiciado aí, ele vai responder vários inquéritos e ele não quer entregar o cargo porque ele vai ser preso. Ou seja, é um meliante que está governando o Brasil. E nós estamos assistindo isso. Onde é que estão aquelas que batiam panela? Onde é que estão os paneleiros? Aqueles de camisa amarela que ia para bater bumbo aí na praça e lutar contra a corrupção. Cadê vocês? Está na hora de saberem. E aqui fica a pergunta, ou vocês são um bando de corruptos que apoiam esse corrupto, ou tem um mínimo de indignação e se junta à nossa luta para recuperar os interesses do país, recuperar os interesses da nação. Então está na hora
Está na hora do povo brasileiro e os trabalhadores começam a reagir para enfrentar e se defender do ataque dessa gangue que governa o Brasil. Porque esses processos, eles atingem não só especificamente uma categoria, né, ou os trabalhadores, mas a população inteira, né? Claro, o custo da energia repercute na indústria, repercute no comércio, repercute na sua residência. Então, todos serão afetados por isso. Por isso que é importante as pessoas tomarem consciência do que está sendo feito em torno do setor elétrico brasileiro, do ataque que se faz aos interesses do setor elétrico brasileiro e aos interesses da população, que vai ser a principal atingida no seu bolso e ver o seu país ser dilapidado por uma quadrilha que hoje não representa, não foi eleita democraticamente e está usurpando o poder para praticar esses crimes que atendem a interesses de grupos privados multinacionais. Essa organização criminosa que governa o Brasil atende o crime organizado, governando e direcionando a riqueza do país para esses interesses multinacionais, esses interesses de grupos privados financistas que estão tomando conta do Estado brasileiro. Agora, Fernando, fazendo aqui uma provocação, se Temer é um fantoche e ele cai, e tudo indica que ele vai cair, porque o procurador-geral já deve estar com outras denúncias prontinhas, né, só esperando essa votação sobre o crime de corrupção passiva, Temer caindo, assume Rodrigo Maia, que também tende a ser um fantoche, porque quem manda é o mercado e o setor financeiro. Essa articulação que deu o golpe é para atender esses interesses empresariais e econômicos de grupos privados e do setor financeiro. Por isso que o país precisa de eleições diretas. Precisa ser um processo para debater, para eleger um governo democraticamente e poder, esse governo, sim, implementar um programa de mudanças, de reformas que o país precisa, que nós achamos também que precisa de reformar algumas coisas nesse país. Mas tem que ser uma reforma feita de maneira democrática, debatida com a população, ouvindo os atores sociais e principalmente legitimada pelo voto. Todos esses que estão aí, por exemplo, esse Rodrigo Maia, se ele por acaso assumir o governo e convocar eleições indiretas, ele vai ser eleito por um Congresso que tem mais de 65% a 70% de picaretas, de ladrões indiciados, que não sou eu que estou dizendo aqui não, pode até querer me... mas que estão aí com processos. Estão aí sendo processados porque fizeram falcatruas e têm sob as suas costas vários processos. Então, esse Congresso não tem moral para eleger o presidente da República. Por isso que era importante essa emenda das eleições diretas para devolver a democracia e devolver ao povo brasileiro o direito e a legitimidade de eleger seus governantes, de fazer uma renovação política. Caso contrário, essas gangues irão se substituindo e cumprindo o papel de vender o país aos interesses multinacionais. Ou seja, eleição diretas, não só para presidente, mas para senador, deputado eleições federal. Eleições gerais, acho que seria um momento com uma reforma política, discutindo como é que se paga uma campanha, quem é que vai pagar, com transparência e permitindo que a população promovesse uma renovação política no Brasil, para que a gente possa enfrentar os desafios do crescimento e principalmente se consolidar como uma nação. Nós éramos no governo Lula a sexta, sétima economia do mundo, um país respeitado mundialmente, um país que tinha em todos os fóruns. Agora este fantoche que está aí, ele vai para uma reunião do G20, fica perambulando por lá, as pessoas nem recebem ele, sabe da insignificância que ele é, de quão insignificante e quão medíocre, tão cínico e tão canalha que ele é. Que ele não cumpre nem sequer o ritual de um presidente da República, porque é um desmoralizado, ele é um incapacitado e, acima de tudo, é uma vergonha o Brasil estar tendo um presidente desse, passando vergonha lá fora e representando o Brasil com essa fama de delinquente, de denunciado, que ele hoje não é mais fama, a denúncia de ter se associado a quadrilhas, ser filmado, pedir dinheiro a ladrões, a bandidos e a delinquentes. E esse cara é o presidente da República. Vê que vergonha nós estamos passando no plano internacional. É uma desmoralização total no Brasil e no exterior, né, Fernando? Agora, aqui no Brasil, a indústria da energia ela acaba lucrando duas vezes, né? Uma com contas de luz, tarifas altíssimas e pagando salários baixos para os trabalhadores, né? Porque, como você disse, o custo de geração é baixo. Então, a remuneração desses trabalhadores acaba sendo menor do que em outros países. A lógica disso é lucrar com o menor investimento possível, né?
lucrar mais com menos investimento. E além do mais, com esse processo de terceirização, esses salários ainda tendem a reduzir. Um setor estratégico, um setor de segurança importante como é o setor de energia, ele precisa ter trabalhadores bem treinados para desempenhar essa função e bem pagos para desempenhar essa função, pela importância que eles têm em produzir um insumo tão fundamental como é a energia elétrica, petróleo. Eles têm que ser bem qualificados, têm que ser bem tratados e respeitados nas suas funções. Isso é assim em todo mundo. Mas com esse processo de terceirização que fizeram aí, isso vai significar que esses salários vão ser reduzidos, os trabalhadores vão ser menos preparados, menos qualificados, e nós vamos ter mais problemas de segurança de trabalho, de qualidade de serviço e de perda dessa eficiência no atendimento energético. Por isso que a nossa luta também é para garantir os direitos dos trabalhadores, preservar os seus salários e preservar a sua dignidade enquanto seres humanos no exercício de uma profissão tão nobre, tão bonita, como é que é de gerar energia, gerar luz, que está chegando agora na sua casa. Existem homens trabalhando nesse momento nas usinas, nas subestações, nas linhas de transmissão, para que você tenha energia agora em casa. São pessoas fundamentais para o funcionamento da nossa sociedade. Agora, Fernando, sobre a questão na morte nas mortes, né, do setor elétrico, que é uma atividade profissional que mais causa mortes do que qualquer outra, né? E também, como a gente já conversou muito aqui, a conta de luz que vai aumentar bastante. O custo social dessa privatização não é muito alto? Sem mais dúvida. Mortes e valor da conta de luz altíssimo? Eu posso falar pelos trabalhadores da Chesf, que enquanto eles trabalharam, por exemplo, em manutenção de linha, eles serão preparados. E operar em linha viva, que são linha de 500 mil volts, 230 mil volts, nunca teve um acidente fatal nessa empresa, porque a equipe é bem preparada, bem qualificada para exercitar essa função. Quando se terceirizou, já morreu gente, porque empresas contratadas para fazer esse serviço não treinam bem esses trabalhadores. E às vezes eles, inocentemente, naquela ansiedade de fazer aquele trabalho apressado, que é um trabalho que requer muito meticuloso, muito cuidado e muita atenção, eles são vítimas desses acidentes. A privatização vai gerar esse tipo de coisa. E nossa luta também é para que os espaços de periculosidade e insalubridade desse trabalho sejam reduzidos e sejam minimizados para que as pessoas possam trabalhar com segurança e poderem desempenhar sua função, gerar energia com segurança, com qualidade, com dignidade humana. Fernando, você está participando do seminário, né? Privatizar não é a solução. O que os dirigentes sindicais de todo o país que estão participando desse seminário aqui em Brasília, eles precisam levar para suas bases? Foi muito importante participar. Esse seminário teve participação de mais de 18 estados, mais de 35 entidades nacionais do setor elétrico que estão discutindo formas de resistência e de mobilização para preservar essas empresas do setor elétrico brasileiro, mobilizar os trabalhadores e alertar a sociedade sobre esses riscos que nós estamos submetidos com o programa de privatização. Foi um encontro muito importante, onde vimos especialistas, onde vimos lideranças, professores, especialistas do setor elétrico, dirigentes do setor elétrico e militantes políticos também que participaram dando sua contribuição. E sem sombra de dúvida vai sair uma agenda de mobilização, de lutas dos trabalhadores do setor elétrico para preservar esse setor e para mobilizar a população brasileira, a sociedade, em defender os seus direitos. Por isso que eu considero que foi um seminário extremamente proveitoso, muito importante, e fiquei seguramente muito otimista que daqui sairemos com importantes lutas e com bandeiras e um processo de mobilização e de resistência em defesa do setor elétrico brasileiro. Ou seja, os dirigentes têm uma missão difícil, né? Convencer os trabalhadores, esses não acaba não sendo difícil, mas ganhar esse debate, essa discussão na sociedade, né? Mas, Fernando, infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Gostaria de agradecer aqui a sua participação na TV Urbanitários. Eu que agradeço e digo para a população brasileira, vamos junto nos mobilizar e defender o nosso interesse. Os trabalhadores do setor elétrico contam com a sua compreensão e seu apoio para garantir a continuidade da integralidade e da integridade desse setor tão importante
para gerar riqueza, distribuir renda e cidadania para o povo brasileiro. Eu conversei com Fernando Ferro, que é engenheiro elétrico e trabalhador da Chesf há 18 anos e ex-deputado federal, que falou sobre a consulta pública feita pelo Ministério de Minas e Energia, que pretende privatizar todas as empresas do setor elétrico no Brasil. A consequência disso é demissões e contas de luz altíssimas. Você pode rever este e outros programas no nosso site www.urbanitariosdf.org.br ou em nossa página no YouTube, TV Urbanitários DF. Você também pode mandar sugestões e críticas para comunicacão@estildf.org.br ou pelo nosso WhatsApp 99144 8075. 99144 8075. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.